Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Contando Matemática. Eu sou o Ítalo, professor de matemática, e estou aqui hoje para corrigir ou continuar a correção da prova do mérito, das questões específicas de matemática, tá? Aqui na descrição do vídeo, você vai ver os links das correções das questões 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50. Fui dividindo por blocos para não ficar tão longas, já que são 40 questões, certo? E neste vídeo aqui a gente vai fazer a correção das questões 51 a 60. Inclusive, demos o curso, as outras 30 questões que eu já corrigi, falar bem a verdade para vocês, está tudo acoplado no nosso curso, tá? Fomos muito assertivos. E agora eu corrigi das 51 e a 60 e vamos ver se a gente continua com essa assertividade, tá? Se você quiser fazer parte desse curso, tá? Tem o link aqui abaixo para você já se matricular, ou se tiver alguma dúvida, só me chamar aqui no WhatsApp, certo? Tá aqui em cima. E, sem muitas delongas, bora lá para essas nossas 10 questões. Então, como eu falei, vamos começar aqui pela questão número 51. Vamos ver o que ela traz para nós. Considere as seguintes sentenças. E aí vai vir 4 sentenças e ele vai perguntar, entre essas sentenças apresentadas, quais que vão ser ou não vão ser proposições lógicas. Então, vamos lembrar, isso daí está na nossa primeira aula, tá, de raciocínio lógico matemático. Você tem uma linha só de raciocínio lógico. Na primeira aula, eu já pontuo o que são proposições. Proposições, ó, vou fazer um resumo bem breve, prévio para vocês, é aquilo que dá para estar falando se é verdadeiro ou falso. Não deu para falar? Não é proposição. Deu para falar? É proposição. Bom, então bora lá, vamos aqui para a primeira. Raiz de 3 é menor do que 5. Opa, temos dois números, temos o verbo é, né, do verbo estar, então raiz de 3 é menor do que 5. Você consegue falar que sim ou que não, verdadeiro ou falso. Então, isso daqui é uma proposição, tá bom? Apesar disso daqui ser verdadeiro, você conseguia falar se era verdadeiro ou falso. Perfeito, a primeira. Na segunda, x quadrado mais 5x igual a zero. Opa, peraí. Como que eu vou falar se é verdadeiro ou falso se ele não falou do nosso x? Né? Ele deveria ter falado aqui para gente, tá? Se nós teríamos alguma coisa, né, algum x que desse certo, ou o valor do x, e apenas está falando que temos uma equação. Mas e aí? Equação verdadeira ou falsa? Como que eu posso falar se isso pode ser, se isso é igual a zero ou não é igual a zero? Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Portanto, isso daqui, ó, é falso. Isso daqui não é uma proposição, tá bom? Assim como na 3, ó, existe x tal que x mais 5 igual a zero. Bom, se ele falasse que o x era inteiro, que o x era natural, que o x era racional, eu poderia também, né, ou que o x é igual a 4, igual a 3, igual a menos 5, eu poderia estar falando que é verdadeiro ou falso. Mas ele só falou que existe x, então não tem o verbinho aqui, ó, tá? Não tem o verbinho, a gente não consegue estar verificando isso. Portanto, incorreta de novo. E na quarta, de novo uma equação. Para todo x real, tem-se que x quadrado mais 1 igual a zero. Opa, agora nós temos. Agora nós temos, ó, para todo x real. Agora ele coloca o que o x tem que ser. E aí vem o nosso verbo, tá? E aí está ok. Porque se você resolve essa equação, daria um número imaginário, né? Daria x igual a i ou x igual a menos i, se você faz por imaginários. E aí você verificaria. Para todo x real, né? Aí você fala, não, o x é imaginário. Opa, então está errada, né? É falsa, porque o x teria que ser imaginário. Então você consegue identificar que isso seria teoricamente falso, né? Então você consegue julgar verdadeiro ou falso. Portanto, essa 4 está correta. Ela é uma proposição. Então nós temos que 1 e 4 são verdadeiras, 2 e 3 são falsas. Né? Como alguns casos ele coloca não aqui, então a gente vai verificar isso. Vamos lá. Letra A, 2 e 3 são. Errado. É 1 e 4. Letra B, 1 e 4 são proposições lógicas. Aí está correto. Alternativa B. Na C, 1 e 3 não são. Errado. As que não são proposições lógicas é a 2 e a 3. 1 e 2 são proposições lógicas. Errado. Era 1 e 4 que são proposições.
2 e 4 não são proposições, ele coloca o não aqui. Então, no caso, seria 2 e 3 não são proposições lógicas. Errado também. Então, vamos ficar aí com a 51, respostinha de alternativa, letra B de bola. Bora lá para a questão 52. Vamos ver o que ele traz. Assim como existe a ordem de precedência nas operações em expressões numéricas e algébricas, existe a ordem de precedência na interpretação de uma proposição lógica composta. Dessa forma, a correta interpretação da proposição, daí ele coloca uma proposição lógica composta, isso daqui você vai ver na segunda aula de raciocínio lógico também com a gente, tá? Onde a gente faz as proposições compostas, mas essa até que é uma questão até mais simples do que eu coloco lá. Porque aqui você tem que interpretar, ó, quando você compara com o que ele te dá aqui em cima e com as alternativas, ele só está colocando os parênteses a mais ou a menos, para você saber o que você teria que fazer primeiro. Então, vamos interpretar. Aqui, nós temos uma disjunção inclusiva, que é o ou. Aqui, nós temos uma condicional, é do seu então. Aqui, uma bicondicional, é do ser somente C. E aqui, uma parte do e, né? Da nossa conjunção e. Então, ficamos dessa forma. E aí, o que eu resolvo? Toda vez que eu trabalho com condicional ou bicondicional, tem que ser uma coisa com a outra. Então, uma coisa com a outra, quando eu falo da condicional, deveria ser uma coisa, teria que ser o P ou Q, com o R. Ou seja, aí eu conseguiria estar fechando. E assim, teríamos que ter esse outro parênteses aqui, certo? Muito bem. Só que aí teríamos uma outra parte aqui bicondicional, que, de novo, teria que ser uma coisa com outra. Essa uma coisa, ó, já é tudo isso que eu já fiz com a condicional. Então, tá perfeito meu parênteses em vermelho. Aí eu faço bicondicional com só mais uma. Ou seja, aqui nós temos o S e o T. Então, primeiro eu tenho que fazer o S e o T, para depois relacionar o parênteses de vermelho e, logicamente, aqui o parênteses em roxo. Tá bom? Então, nós vamos ter que procurar esta alternativa. Em que, na alternativa A, está só o PI que entre parênteses, o R ele está jogando lá para o outro parênteses, está incorreto. Na letra B, parênteses, parênteses, P com Q, fecha parênteses, condicional R, fecha parênteses, até aqui ok, bicondicional, e aí o parênteses em roxo, perfeito. Então, a alternativa B está correta. Notem que na letra C, ele coloca o parênteses entre o R e o S. Lembra que o parênteses deveria fechar depois do R. Isso acontece também aqui na D. E na E, ele faz primeiro o Q com R para depois utilizar o P. Ele coloca esse parênteses aqui antes do Q. Está errado. Esse parênteses deveria vir antes do P. Bom, portanto, aqui na questão 52, a alternativa correta, letra B de bola. Então, notem que foram questões diretas e retas aí falando sobre lógica. A gente nem precisou montar a tabelinha verdade, tá? É uma questão realmente para professor de matemática. Por quê? Porque você tem que entender do que se está falando e qual o procedimento, né? Qual a teoria e aplicação do exercício, certo? Então, tá aí a nossa questão 52. Vamos para a questão 53. Vamos ver o que ela fala. Sobre as operações no conjunto dos números reais, é correto afirmar que... Então, está falando sobre operações. Nossa primeira aulinha do curso, onde eu falo, né, sobre, onde eu dou a dica até, né, sobre o prendas. O que é esse prendas, professor? Bom, lá você tem certinho. É a ordem dos operadores. Primeiro parênteses, em segundo, raízes e expoentes, em terceiro lugar, multiplicação e divisão, e em último lugar, adição e subtração. Note que, por exemplo, multiplicação e divisão não tem a mais importante, elas vão ser acopladas juntas. Por quê? Divisão nada mais é do que uma multiplicação inversa, correto? Assim como adição e subtração. Subtração nada mais é do que uma adição de números negativos. Portanto, muita atenção com isso. E bora lá fazer as nossas alternativas. Letra A, 0,7 mais
0,8 dividido por 3 vezes lambda, com lambda inteiro menor ou igual a 10, resulta num número inteiro. Gente, errado. Por que errado, professor? Logo de cara. Porque quando eu faço aqui, ó, primeiro é parênteses. E dentro do parênteses eu tenho uma adição e uma divisão. Então, primeiro eu teria que fazer essa divisão. E 0,8 dividido por 0,3 vai dar um número racional, certo? Ele vai dar uma dízima periódica. Dando uma dízima periódica, somando com um número racional exato, um decimal exato, ele vai continuar dando uma dízima periódica. E se eu multiplicar por um número inteiro, que é menor ou até igual a 10, se fosse 10, ele só pularia uma casinha, né? Então, eu não posso afirmar que ele vai dar um número exato inteiro, tá bom? Não consigo estar fazendo isso. A menos que talvez ele fosse múltiplo de 3, tá? De 30, na verdade, porque eu tenho uma casinha decimal. E mesmo assim, como eu estou somando 0,7, eu acho que nem isso daria, viu, pessoal? Tá totalmente errado. Estou tentando achar um jeito, mas não daria. Letra B. 5 quartos mais 4 quintos vezes o K, né? Com K racional, ou seja, ele pode ser uma dízima periódica, uma fração ou um decimal exato. Resulta necessariamente em um número racional não inteiro. Mentira, mentira. Por quê? Porque, olha só, se você faz essa conta aqui, você ia achar o MMC entre 4 e 5, que o denominador é 20. Ia dar 20 alguma coisa. Se eu multiplicar exatamente o K, se o K for exatamente o número ao contrário, inverso do que eu acabei de achar dentro do parênteses, isso daqui daria quanto? Daria exatamente 1. E 1 é um número inteiro, né? E ele falou que não é inteiro. Então, basta eu ter um contra-exemplo, um que não dê certo, para a gente poder falar que está errado. Porque ele ainda fala, ó, que necessariamente seria não inteiro. Mas tem como dar inteiro. Só para ficar claro para vocês, 2 terços vezes 3 meios, por exemplo, ficaria 6 dividido por 6, que é 1. E aí, ó, daria inteiro. Bastava eu multiplicar por uma fração inversa, daria 1. Tá? Achei um contra-exemplo incorreto. Letra C. A dividido por B, dividido por C sobre D, com A, B, C e D inteiros, não nulos, ou seja, não podem ser zeros. Resulta necessariamente um número racional não inteiro. Errado, né? Porque, de novo, vai acontecer o que aconteceu na letra B. É o mesmo tipo de contra-exemplo, tá? Se você pegar o número C, seja igual ou divisível por A, o D seja um número igual ou divisível por B, e ainda você ter uma divisibilidade aqui exata, por exemplo, 30 dividido por 10 que dá 3, ele vai dar inteiro. Não tem jeito. Isso está incorreto. Letra D. Então, pessoal, antes de eu continuar, vejam que a ideia é sempre a gente achar um contra-exemplo. Achou um contra-exemplo, já coloca ela como alternativa errada. 53. Vamos para a letra D. 1,25 vezes 0,8 vezes lambda, com lambda inteiro, é necessariamente um número inteiro. Então, nota que você tem 3 multiplicações. Você pode fazer a associativa aqui, várias técnicas da multiplicação. Eu coloco lá na aula 3 para vocês, inclusive com multiplicação de decimais. E aqui, ó, se eu multiplicar primeiro 1,25 vezes 0,8, dá quanto? 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. Mais 4 dá 20. E 8 vezes 1 dá 8. Vezes 2, mais 2 dá 10. E aí teríamos 1, 2, 3 casinhas decimais. Ou seja, 1,25 vezes 0,8 dá 1 exato. E aí você ia fazer 1 vezes lambda. Quanto que é 1 vezes lambda? É lambda. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, eu sei que essa resposta vai dar lambda. Se lambda for inteiro, bom, minha resposta deu lambda. Se lambda for inteiro, a resposta é inteiro. Ele fala, é necessariamente um número inteiro. Ah, agora deu perfeito. A alternativa D está correta. E vamos ver a alternativa E, o que estava errado. A dividido por B vezes C dividido por B, por D, com A, B, C, D inteiros não nulos, é equivalente a A vezes D dividido por B vezes C.
Aqui eu acho que é uma pegadinha, porque se tivesse o igual, estaria certo, porque é quando você multiplica em cruz. Porém, aqui você tem uma multiplicação de frações. E como que eu faço a multiplicação de frações? Faz numerador com numerador, denominador com denominador. E aí, ó, não bate. Portanto, está incorreto. Essa aula você vê na aula 1 de frações, né? Frações divididas em 3 partinhas ali para vocês. Na primeira aula, eu já mostro aí as operações com frações. Adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então, questão 53, alternativa correta, letra D de dado. Agora para a questão 54, vamos lá? Ela diz assim, vou até aumentar aqui para vocês, ó. Considere as sentenças a seguir que representam algebricamente retas de um plano em que foi fixado um sistema de coordenadas cartesianas ortogonal, usual, sendo ABCD, e F números reais, distintos e não nulos. Então, o ABCDE e o F são não nulos. Perfeito. E aí você teria um sistema. E nota que ele vai ter apenas uma resposta. É um sistema possível e determinado. Muito bem. Aí ele te dá algumas sentenças. Dá a sentença P, a sentença Q, a R e também a S. Certo? Muito bem. E aí ele vem. Considere também a seguinte figura que representa duas retas concorrentes. As sentenças que podem ser associadas às retas G e H representadas na figura são, então ele quer essas retas G e H. Elas podem ser representadas por qual combinação? P com Q, P com R, P com S, Q com R, Q com S, R com S. Qual dessas 6 combinações que nós poderíamos ter? A gente coloca 5 nas alternativas que poderiam dar certo. Então vamos lá, pessoal. Temos que lembrar, se a gente lembrar um pouquinho de Cramer, já teve uma questão aí, né, que eu coloquei no vídeo passado, até tem aqui na descrição do vídeo, eu falei sobre isso, né? Onde a gente tem que ver, tem que lembrar que a determinante, né, que é feita pelos coeficientes de x e y, não podem ser zero, porque se for zero, é indeterminado ou impossível. Se a determinante não for zero, aí nós temos um sistema possível e determinado, ou seja, apenas uma única resposta, como aparece aqui no nosso sistema. E aí basta você ver aqui as nossas colocações, certo? Por exemplo, o P com Q, eu já vejo que esses coeficientes são iguais. Então, P com Q está fora. P e Q está fora. Por quê? Porque a determinante vai dar zero, certo? Porque esses coeficientes aqui são iguais, certo? São iguais. Muito bem. Aí teríamos, se eu analisasse o P com R, opa, coeficientes diferentes. Perfeito, perfeito. P com R já é uma resposta. P com R não tem nas alternativas. Não tem nas alternativas. Tá tudo bem, é porque deve ter outra resposta ali, né? Muito bem. Aí agora a gente vê o P com S. Quando você analisa o P com S, você não tem um número adicionando. E se o C, por acaso, fosse um número ali, C dividido por A desse igual ao E, isso poderia dar zero. Então, qualquer uma delas, né, sendo analisadas com a retinha S, a gente não tem solução. Né? Eu não posso falar que vai dar certo nem que vai dar errado. Pode acontecer os dois, tá? Porque se eu isolasse o x ou se eu isolasse o y, eu teria que dividir toda a equação, ou por A ou por B. Quando eu dividisse o c pelo A ou pelo B e desse um dos coeficientes aqui, ela poderia ser múltipla. E se ela for múltipla, o determinante dá zero. Se ela não for múltipla, não dá zero. Então, assim, pode dar como não pode. Eu não consigo concluir nada. Então, tudo que tiver com S é sem conclusão. Então, tudo que tiver S, né, o P com Q a gente falou que não deu certo. Então, essas duas que tem o S também não dão certos. Agora a gente vai ficar entre
S e P. Ah, não, aqui também tem S, ó. Vai embora. A gente, por eliminação, já vai matar que é o Q com R. Mas vamos analisar o Q com R para ver se realmente pode. Nota que ó, A é diferente de D e B é diferente de E. Perfeito, a determinante não vai dar zero. Acabou. Se a determinante não vai dar zero, o Q com o R, a gente sabe que também dará certo. Assim como o P com R também daria. Como não temos P com R nas alternativas, logicamente a gente vai assinalar o Q com o R. Portanto, alternativa C. Isso daqui bastava, então, a gente olhar os coeficientes de x e y. Se fossem os mesmos, está fora. Se forem diferentes, está dentro. Porém, se tivesse alguém somando ou subtraindo diferente, como era o caso aqui de somar zero, poderia ser múltiplo. E aí acarretaria em ter uma conclusão positiva ou negativa, certo? Então, aqui, matemática, geometria analítica, né? Lá na aula de geometria analítica você vê isso sobre as retas, mas na aula de matrizes você também vê a regra de Cramer, onde eu mostro isso daí detalhado. Bem? Então, questão 54, a alternativa correta, letra C. Bora para a questão 55? Vamos lá, vamos ver o que ele dá aqui para a gente. Mais uma questão de passos, né? A gente já fez aí 2, 3 questões que ele traz isso para a gente. Normalmente ele pergunta, né, o passo que está incorreto. Não, ele vai trazer ali todos os pontos. Talvez esses passos sejam algo verdadeiro. Vamos ver o que ele traz. Acompanhe os passos de procedimentos geométricos aplicados a partir de um segmento de reta de extremidades AB. Se ele falou segmento de reta, significa que tem início e fim. Se fosse semi-reta, apenas início. Se fosse reta, não tem início nem fim. Então, eu vou desenhando, como ó, as minhas alternativas estão aqui, tá? Então, eu vou desenhando aqui, tá? Pegando cada passo que ele for me falando. Então, eu vou fazer um segmento aqui, ó. O A com o B, certo? E fazer esse segmento aqui, o A até o B. Bora lá, vamos lendo e depois vem para cá fazendo. Passo 1. A construção de um segmento de reta, então mais um segmento de reta, de extremidades BC. Então, eu vou sair do B e ligar no ponto C. Só que esse ponto C não é colinear ao segmento AB. Então, ele não pode ser exatamente em cima, tá, do segmento ali, ou continuação do segmento AB. Bom, então é outro. De medida igual a 6 centímetros, dividido de 2 em 2 centímetros pelos pontos D e E. Ah, professor, como assim? Me ajuda aí. Vamos lá. Você tem aqui o segmento AB, certo? Aí você faz um segmento aqui, ó, BC, tá vendo que é um segmento diferente, porque ele falou que era não colineares, e falou que essa distância aqui total era de 6 centímetros, e era dividido de 2 em 2 centímetros. Nota, 2 centímetros, depois 2 centímetros, depois 2 centímetros. E esses pontos seriam chamados de D e E. Se é o de cima, se é o de baixo, D, se é de... Tanto faz. Coloca do jeito que você preferir. Eu vou colocar, vou representar aqui pela corzinha vermelha, os pontos D e o ponto E. Opa, aqui. Certo? Então, tá aí o nosso passo 2. Vamos para, né, próximo. Construção de uma reta paralela ao segmento AC. Então, tem que fazer paralela ao AC, contendo o ponto E e interceptando o segmento AB. Tá? Então, tem que ser paralela ao AC e tem que passar pelo ponto E e também pela reta AB, no ponto F. Vamos lá, vamos lá. Paralela a AC, vamos com calma. Paralela a AC. Então, vou fechar aqui a nossa retinha AC, tá? E aí tem que ser paralela, tem que ser no mesmo sentido. Se ela está assim, eu tenho que fazer uma outra que seja assim, ó, paralela a ela, tá? Só que ela tem que passar tanto pelo ponto E quanto pelo segmento AB, tá? Então passa pelo E, vou colocar aqui, ó, o segmento E, paralela, ó, nota que é paralela a C, e passa pelo segmento AB, exatamente no ponto F, tá? Que é o que ele
Dividir ali. E, por fim, a construção de um outro segmento de reta paralela ao segmento AC. Então, de novo, vai ser daquela maneira. Só que agora passando pelo ponto D e pelo AB. Só que lá no ponto G. Então, vamos lá. Vem aqui. Tem que passar, vai ser no mesmo sentido, ó. Pega aqui o ponto D, faz a sua paralela e aqui vai passar o ponto G, certo? Montei aqui bonitinho. E vamos lá ver o que ele traria. Com base nos procedimentos aplicados e considerando, vamos lá, vamos ver o que ele considera. X, Y, Z e T, as respectivas medidas das extremidades. DE, então, ó, é respectivo. DE é X. Então, BE. Eu coloquei 2 aqui, mas ele falou para a gente chamar de X. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o E podia estar em cima, como podia estar embaixo? Então, aí, por isso que ele colocou dessa maneira. Vamos chamar aqui de X. O Y vai ser do B até o A. O Y é do B até o A. Tudo isso é Y. E mais? O Z. O Z é do B até o F. Z é do B até o F. Deixa eu ficar aqui, ó. É do B até o F. E ainda temos o T, que é do B até o C. E o T é do B até o C. Então, é esses 6 centímetros aqui que ele está chamando de T. Gente, sinceramente, o que ele está trabalhando aqui? O que ele vai trabalhar com a gente? Já dá para prever. É Tales, é o teorema de Tales, porque você tem 3 setinhas paralelas e você tem 2 concorrentes formando o seu triângulo. Então, com toda certeza, ele vai estar trabalhando o quê? D dividido por Y, ó, pedacinho pequeno pelo grandão, pequeno pelo grandão, e o pequeno relacionado ao mesmo triângulo pequenininho, que é o X, pelo grandão. E o grandão é o T. Então, ou ele vai estar trazendo isso daqui para a gente, ou ele já vai multiplicar em cruz, ficando x vezes y igual z vezes t. Ele vai trazer isso para a gente, pelo que eu conheço a Unesp, vai acabar trazendo algo desse porte para nós. Bom, então vamos encontrar? Vamos lá. Os triângulos de vértices BEF e ABC não são semelhantes. Errado. Eu falei que é Tales, e aí ele falou que eram paralelas. Se são paralelas, dentro de um triângulo, é semelhante. Não tem o que fazer. Isso daqui está errado, tá? Vão ser semelhantes. Letra B. Os triângulos BIF e ABC são semelhantes e os pontos F e G não dividem o segmento AB em 3 partes iguais. Errado. Dividem em 3 partes iguais. Por que você tem essa certeza, professor, que elas vão dividir em 3 partes iguais? Por conta disso, ó. Lembra que aqui do lado direito, ó, você dividiu em 3 partes iguais. E 2, 2 e 2. Então, aqui, independente do tamanho, você também vai estar dividindo em 3 partes iguais. Porque se elas são semelhantes, se elas são proporcionais, vai ser a mesma coisa. A beta é. Letra C. X vezes Y igual Z vezes T. E os triângulos de vértices BEF e ABC são semelhantes. Vamos lembrar aqui, ó, que são semelhantes, a gente já confirmou. Então, já expliquei para vocês. Agora falta confirmar isso. X vezes Y e Z vezes T. Vezes Y e Z vezes T. Está correto. Alternativa letra C de casa. Letra D, vamos achar os erros. Os pontos A, F e G, que dividem o segmento AB em 3 partes iguais, correto? E os triângulos de BF e ABC não são semelhantes. Está errado. São semelhantes. E letra E, os pontos F e B não dividem o segmento AB em 3 partes iguais. Errado. O errado está aqui, ó. Eles vão dividir o segmento em 3 partes iguais. E com isso, aqui teria que ser igual. Então, temos 2 erros ali na alternativa letra E. Certo? Então, tá aí nossa questãozinha de número 55. Bom, questão 56, vamos lá? Aqui vou deixar aqui, ó, porque se vocês quiserem pegar meu número, fazer esse curso da prova do mérito para conseguir o objetivo de vocês, contem comigo e com toda a equipe aí
da academia e também do Contando Matemática. Vamos lá. Questão 56. O trabalho com logaritmo é proposto no ensino médio. Perfeito. Finalzinho do primeiro ano. Sendo assim, conhecer propriedades do logaritmo em relação com outros conteúdos é essencial para o professor para desenvolver o seu trabalho em sala de aula. Portanto, considere log de b na base c igual a 3, uma função dos naturais para os reais. Ou seja, eu tenho que injetar um número natural e pode me dar como imagem um número real. Perfeito. Você vai ver lá na nossa aulinha de logaritmo que eu mostro todas as 8 propriedades para vocês. Ele vai vir perguntando isso, né? Já deixou claro aqui em cima. Vamos lá. Seja y igual à função de x, tal que o f de x seja igual ao log de c na base b, desde que o c seja elevado a c e todo logaritmo seja elevado a x. Nesse caso, a sequência f de 0, f de 1, f de 2, f de x é uma progressão geométrica de razão. Então vamos lá. De razão quanto? Vamos tentar entender todo esse processo, tá? Que ele coloca para a gente. Ele faz o seguinte, ó. Aqui nós temos a primeira propriedade. O 6 está sendo elevado ao c dentro do parênteses. Não é o x. O x teria uma outra propriedade, tá? Agora, quando é o logaritmando que está sendo elevado, né, você tem a nossa regra do tombo, tá? Se não me engano, é a segunda regra que eu apresento para vocês. Esse 6 tomba, não é à toa que chama regra do tombo. Ele tomba na frente. Então, vai ficar 6 log de c de b elevado, tudo elevado a x. E aí, pessoal, para eu não passar esse x elevando a 6 e fazer toda a regra de novo e tudo mais, eu já vou trabalhar com o meu logaritmo, né? Vou trabalhar com essa parte em vermelho. Por quê? Porque ele me deu, só que ele me deu de forma inversa. Ele falou que o log de b na base c era 3. Aqui está log de c na base b. Está trocado. Se está trocado, quer dizer que está invertido. E se está invertido, basta você inverter seu número. Se era 3 sobre 1, inverte, vai ficar 1 sobre 3. Então, vamos ter aqui, ó, o 6 continua, certo? E aí, ó, vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. 6 vezes 1 dá 6, dividido por 3 dá 2. Então, vai ficar 2 elevado a x. E realmente isso vai dar uma progressão geométrica. Por que progressão geométrica? Porque o seu x é exponencial. Então, ele vai crescendo exponencialmente. E aí, nem precisa substituir os seus valores. A base do seu expoente vai ser a razão da sua progressão geométrica. Eu mostro também isso na aula de progressão geométrica lá para vocês e também na aula de sequências. Só que você também tinha que conhecer as propriedades. Então, o exercício aí trabalhou muita coisa conosco. Trabalhou as duas propriedades do logaritmo, trabalhou a parte do expoente e trabalhou a parte da progressão geométrica. Foram 4 conceitos. E aí, se você chegou aqui, ficou muito simples, porque a sua razão vai ser igual a 2. E se a sua razão é 2, a alternativa correta é a letra D de dado. Certo? Então, tá aí a nossa questãozinha 56, muito bem elaborada. Bom, bora para a sétima questão de hoje, questão 57. Vamos ver o que ela diz. De novo, vou ter que abrir aqui para vocês, né? Então, vamos lá. No livro A Arte de Resolver Problemas, Colli aborda, dentre outros assuntos, a técnica da cadeia de problemas auxiliares equivalentes, que pode ser utilizada quando temos de resolver um problema A e não sabemos como, mas podemos identificar um problema B equivalente ao A, depois o problema C equivalente ao B, e assim por diante, até chegarmos em um último problema que sabemos solucionar, equivalente ao anterior, na qual a solução é a solução do nosso problema inicial, do problema A. Então, o que ela quer dizer com isso? Por exemplo, você não sabe fazer isso daqui. Ah, mas sabe fazer isso daqui. Poderia ser um problema auxiliar, né? Esse daqui seria o problema B, esse daqui seria o problema A. Você vai resolvendo por cadeias e vai voltando.
Isso facilita muito a explicação do aluno, né? Eu coloco lá um material em PDF resumido da polia, tá? Para vocês, mas eu comentei, né, ali no curso, né, e falei para vocês, falei, eu não vou fazer um vídeo explicando exatamente o que é a polia, porque se vier falando da polia no nosso concurso, ela vai falar para você analisar as equações, e aí vai tratar de um conteúdo matemático especificamente, e não de uma tese ou de uma parte pedagógica da própria polia. Tá? E realmente eu acho que deve ser isso que deve apresentar para nós. Vamos ver se a gente foi assertivo. Nesse sentido, analise a seguinte cadeia de problemas. A resolução do problema A, que é a resolução da equação. E aí temos esta equação, certo? Então, uma equaçãozinha de quarto grau. Ele vai poder trazer para a gente, né, uma substituição. Né? Como assim substituição, professor? Note que aqui ó, só são expoentes pares. Tá? Então, se ela quiser, logicamente a polia não traz a substituição trocando x² por y. Ela vai trazer o próprio x². Né? Isso significa que ela pode trazer x² ao quadrado menos o 13x, por exemplo, ao quadrado dessa forma. Tá? Para justamente trazer para o aluno resolver uma equação de segundo grau, porque se trata de uma equação biquadrática. Então, a ideia vai ser trazer aí uma equação quadrática para eles, certo? Vamos ver o que ela propõe. Vamos continuar aqui, ó. Analisando a cadeia apresentada, que vai estar ali do lado, podemos identificar que a solução do problema I satisfaz a solução do problema A e assim vem todas as colocações, certo? Vamos ver se a gente vai ter erros, né? Ele fala aqui na letra A que não apresenta erro, na B ele fala que B e C aí já não são equivalentes, na letra C que o A e o B não são equivalentes, C e D e aqui D e I. Bom, então vamos ver se tem algum erro ou não. Se não tiver nenhum erro, resposta A. Se tiver algum erro, a gente vê aonde pode estar esse erro. Bom, então no problema B, nota o que ele faz. Ele substitui, teoricamente, o nosso x, né, o nosso x quadrado, por 2x ao quadrado. Beleza, colocou aqui e fez o 13 ao quadrado com 5 ao quadrado, tá? Fazendo a nossa substituição. Para que fazer isso? Esse é um método que a gente utiliza dos quadrados perfeitos, tá? E como a gente tinha o 13 aqui, ó, pessoal, a gente tinha o 13 aqui, e lá a gente vai colocar 4 vezes, é como se eu multiplicasse toda a equação por 4, tá? Porque 4 também é um quadrado perfeito. E aí, nota que aqui daria 144, multiplicar tudo por 4. E o 144 é exatamente 169 menos 25. E olha que legal, o 169 é 13 ao quadrado e o 25 é 5 ao quadrado. Tá vendo? Então, ele faz, não à toa, a multiplicação de todo mundo por 4, e aí ele vai deixar o 13 ao quadrado de um lado e o 25 do outro. Tá? Eu explico isso na equação de segundo grau, claro que eu não vou estender aqui, fazer toda essa demonstração para vocês, tá? De uma forma de trazer para um quadrado perfeito, porque isso leva um tempo, tá? Considerável, mas notem isso daqui, tá? Ele coloca essa multiplicação, tá? Pelo 2 ao quadrado, que dá 4, o 2 vezes 2 vai dar 4, e joga o 169 menos 25, e está tudo certo, que é o nosso 144, que é exatamente a multiplicação de tudo por 4. Perfeito. Então, esse 2 está correto. Agora, né, analisado o problema B, que eu acho que é o mais difícil, depois eu acho que vai ficar mais simples. Por quê, professor? Por causa do seguinte, ó. Pense em A ao quadrado, A, B, e aqui o B quadrado. É um quadrado perfeito. Isso é A menos o B ao quadrado. Olha o A, olha o menos, e olha o B ao quadrado, igual a 25. Perfeito, quadrado perfeito, tá? Ficou maravilhoso, né? Essa aula se acha nos produtos notáveis lá no curso, tá? Produtos notáveis. E aí, problema D. O que ele fez? Ele pegou o quadrado e fez o inverso do quadrado. Como se trata de uma equação,
mais ou menos a raiz quadrada do outro lado. Então, manteve o que estava dentro do parênteses, e aí mais ou menos a raiz quadrada de 25. É 5. Maravilhoso. Muito bem. Aí, o que nós fazemos? Pega o 13, que está subtraindo, passa para o outro lado adicionando. Então, nota que ele manteve o mais ou menos 5 e adicionou o 13. Com isso, ele passa o 2 dividindo, o 2 dividindo aqui, o mais ou menos, e com o x quadrado, o inverso do quadrado é mais ou menos a raiz quadrada. E olha o mais ou menos a raiz quadrada. Está perfeito também. Então, não tivemos erro aqui em todos os problemas apresentados, como situações. Problema complexo, principalmente para analisar a primeira proposição aqui, mas do restante a gente vai entendendo desde que soubesse os produtos notáveis, que é aquela coisa. Quadrado do primeiro, mais ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, aquela coisa que a gente faz nossos alunos decorarem, mas mais do que decorar, pessoal, tenta fazer entender o porquê que isso faz sentido para eles. Bom, igual eu mostro para vocês lá na nossa aula. Então, 57, alternativa letra A. Vamos para o 58, que diz o seguinte: considere as seguintes afirmações a respeito da função, com injeção de reais para a imagem de reais, definida como y igual f de x igual a x quadrado mais bx mais c, em que A, B e C são reais e o A é diferente de zero. Então, uma função aqui de segundo grau. E aí ele coloca as proposições aqui chatas. Aqui a interpretação matemática, gente, não tem o que fazer. É você saber o que significa cada letrinha da matemática. Vocês sabem que matemáticos são preguiçosos, então quando ele repete muito algumas palavras, ele coloca um símbolo matemático. Tá? Mas a gente já volta nelas. Vamos ver o que é perguntado para a gente ir direto ao ponto. Tá? Com base nas proposições apresentadas, tem valor lógico verdadeiro a proposição composta. Opa, então eu vou ter que identificar se é verdadeiro ou falso cada uma, e depois eu vir aqui em cada uma das alternativas e fazer essas proposições lógicas para ver qual delas deram o resultado. Tá? Ser bem sincero, se eu não soubesse fazer, pessoal, eu chutaria em uma que tivesse mais os possíveis, né? Tá? Então, por técnica de chute, eu iria na letra A e na letra D, tá? Por técnica de chute. Mas que nem eu sempre falo para vocês, a técnica de chute é muito válida, tem no nosso curso, mas não é sempre que dê certo. E tomare que aqui não dê certo, para vocês não acharem que isso é uma mágica. Então vamos lá. Começamos pela primeira. O que ele diz? Qualquer x, ou ao contrário, qualquer x, pertence aos reais. Tá ok. Se o A for maior que zero, se A for maior que zero, então a função de x vai ser maior ou igual do que c menos b quadrado dividido por 4a. Vamos lá entender esse negócio, professor? Vamos. Entendam uma coisa. Primeiro, a nossa função de segundo grau. A função de segundo grau, ela nada mais é do que uma parábola. E se o A for maior do que zero, ela é feliz. Se o A for menor do que zero, ela é triste. Parábola é para baixo. Então, ou seja, você vai ter sempre um vértice aqui no y, né? Vértice, e toda a sua função, nesse caso, vai estar para cima. Enquanto na triste, temos o vértice e toda a sua função vai estar para baixo. Nota que aqui, quando A é maior do que zero, f de x é maior ou igual. E está muito bem colocado. Então, ele está falando que tem que ser maior do que o y do vértice. Ele está falando que é isso. Mas quem quer o y do vértice mesmo, professor? O y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Vai ver ali na segunda aula de função de segundo grau que eu mostro para vocês. Tá? E aí, ó, vamos abrir o delta para ver o que fica isso. Temos o menos da equação, tá? Menos da nossa equaçãozinha. E o delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido pelo 4a, que era da nossa equação. Aí, ó, vou fazer o quê? A distributiva do meu sinal. Vou fazer a distributiva do meu sinal. Vai ficar menos b quadrado, menos com menos dá mais, dividido por 4a.
Nós temos, então, aqui uma divisão onde o numerador tem parcelas e produtos e um número apenas no denominador, um produto no denominador. Então, nesse caso, eu vou separar em duas frações, mantendo o mesmo denominador, né? Deixando aqui, ó, menos b quadrado sobre 4a e mais 4ac dividido por 4a. Por quê? Note que essa segunda parcela, a gente pode simplificar 4a com 4a, ficando apenas c. E aí, só para a gente poder comparar com o que a gente viu aqui, ó, eu vou jogar o czinho aqui para frente da nossa parcela, que nada se altera, né? 2 mais 5 ou 5 mais 2 seria a mesma coisa. Então, vou colocar ele para frente só para a gente poder comparar. Então, o nosso y do vértice é dado por c menos b quadrado sobre a. E olha o que ele colocou. Bonitinho, está verdadeira a nossa função. Nossa função está correta. Na proposição Q, o que ele diz? Qualquer x pertencente aos reais, tal que o a seja menor do que zero, então ele está falando da parábola triste, da boquinha para baixo. Se o a é menor do que zero, então o f de x tem que ser menor, realmente ela vai estar toda para baixo, do que c quadrado menos b quadrado vezes b quadrado dividido por 4a. Então, de novo, pensando aqui no y do vértice. O y do vértice a gente já calculou, c menos b quadrado sobre 4a. Está correto? Então, aqui também é verdadeira. E a R? Vixe, meu Deus. R aqui. Qualquer x pertencente aos reais, tá o quê? B quadrado menos 4ac. Quem que é b quadrado menos 4ac? É o delta, né? A gente falou aqui, ó, o delta aqui, ó, b quadrado menos 4ac. Se o delta for menor do que zero, então se delta é menor do que zero, então f de x é maior do que zero ou f de x é menor do que zero, é tanto maior quanto menor do que zero. Como assim, professor? Então vamos lá. Se o delta for menor do que zero, significa que a gente não vai ter raízes reais. Isso é, eu tenho aqui o meu plano de descartes e o A for positivo, não tendo raiz, ele não vai ter esses pontinhos, ó, que são as nossas raízes da equação. Então, se o A for positivo, ele vai estar todo para cima do eixo x. Caso o A seja negativo, ele vai estar todo para baixo. Depende do A. Como aqui ele não falou nada da nossa letrinha A, do nosso coeficiente A, então significa que ela pode ser toda positiva, ou ela é toda positiva, ou ela é toda negativa. Perfeito, 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 perfeito. Está certíssimo. Tá? Se ele colocasse A maior do que zero, aí só poderia ser a primeira. Se ele colocasse A menor do que zero, só poderia ser a segunda. Então, aqui está correto também. Dessa forma, temos todas elas verdadeiras. Vamos verificar aqui as nossas alternativas. Temos. Aqui ficamos. Não P é falso, porque como P é verdadeiro, o não P é falso. Ou não Q, o que é verdadeiro, ficamos não Q falso. Ou não é. O R é verdadeiro, o não R é falso. Falso, falso ou falso, está falso. Não deu certo a letra A. Lembra que ele pedia valor lógico verdadeiro. Então, a letra A já deu errado. A letra B. Na letra B, ele coloca o P, que é verdadeiro. Esse daqui, né, é a disjunção, ou seja, desculpa, a conjunção. É o E. E, não que. Como que é verdadeiro, não que é falso. Usando o E, para dar verdadeiro, os dois valores lógicos teriam que ser verdadeiros. Basta um falso para a gente ter a resposta falsa. Então, de novo, letra B incorreta. Letra C vai ser semelhante, né? De cima, pelo que eu bato o olho. Não P é falso e R. O R é verdadeiro. Falso e verdadeiro. Acabei de mostrar aqui em cima. Isso daqui está falso. Vamos para a letra D. O que é verdadeiro
Aqui tinha uma barrinha embaixo, tá, pessoal? Eu me lembro, tinha uma barrinha. Eu, na hora de colocar aqui no material, eu me equivoquei. Ela estava assim, ó, tá? Porque é o ou exclusivo. Então, era ou verdadeiro, ou e o R é verdadeiro, certo? Perdoe aí pelo equívoco aí do material. Ou verdadeiro é a disjunção exclusiva, tá bom? Então, a disjunção exclusiva é o seguinte: se os dois valores lógicos forem iguais, falso. Se os dois valores lógicos forem diferentes, verdadeiro. Aqui, no caso, ele coloca os dois valores lógicos iguais, portanto, é falso. E, por fim, tem que dar certo essa última. P, E, Q, E, R. Então, verdadeiro, E verdadeiro. O E precisa de todos os valores lógicos verdadeiros para dar verdadeiro. E isso acontece aqui. Portanto, verdadeiro, alternativa correta, letra E de esperança. Então, está aí a questão número 58, letra E. Agora, vamos para a questão número 59, que diz assim: em determinado material didático, há representações de um triângulo equilátero. Marca aí. De lados medindo M unidades. E de um quadrado de diagonais medindo N unidades. Para determinada aula, um professor quer utilizar essas representações, mas precisa de um exemplo em que a área limitada pelo triângulo seja equivalente à área limitada pelo quadrado. Neste caso, precisa admitir, então, as áreas vão ser iguais. Então, vamos lá, vamos entender. Um triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero tem que ser igual à área do quadrado. Muito bem. Como que eu calculo a área de um triângulo equilátero, professor? Bom, temos fórmula pronta para isso. É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem quer o lado do triângulo mesmo? Lados medindo m. Então, m ao quadrado. E do quadrado? Ah, o quadrado é só lado ao quadrado. Só que ele não me deu lado. A diagonal media n. Então, pessoal, vale a gente lembrar que no quadrado ele falou que a diagonal mede n. E você tinha que lembrar ou fazer Pitágoras, né? Vamos supor que aqui eu tenho L, poderia fazer o Pitágoras, L, L ao quadrado mais L ao quadrado igual a N ao quadrado. Passa dividindo, tira a raiz, você vai ver que o L, né, daria N sobre raiz de 2. Por quê? Porque se você também lembrar isso daqui, eu falo que a gente tem que ter meio que na cabeça. Tá? A diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Você sabendo isso daqui, ó, faça esse raiz de 2 dividido. Não lembrou? Faça o Pitágoras. Quadrado mais L quadrado igual a M quadrado. Bom, então este daqui é o nosso lado do quadrado. E lembra que ele vai ter que ser elevado ao quadrado, já que eu estou falando que as áreas são iguais. Certo? Então, bora lá, vamos resolver esta equação, de modo que eu sempre vou ter que estar isolando o n. O n tem que ficar isolado. Então, bora lá. Na primeira parte, não tenho que mexer. E na segunda, n ao quadrado é n ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado é 2. Certo? E aí, esse 2 que está dividindo, vou passar para o outro lado, multiplicando. Lembra que eu quero isolar o n, por isso que o 2 está passando para lá, multiplicando. E aqui, pessoal, tem que ter uma jogada, uma visão matemática realmente. Por quê? Porque está ao quadrado. Se está ao quadrado, você vai ter que tirar mais ou menos a raiz quadrada. Lógico que eu estou falando de geometria, então menos já não convém. Vou tirar a raiz quadrada positiva. E aí, note que o seu denominador é 4. Você tem raiz quadrada de 4. Então, não simplifique que isso daqui só vai te aumentar a quantidade de passos. Dá certo? Dá. Mas vai te aumentar muito a quantidade de passos. Então, deixa esse 4 aí. Faz o seguinte, pega esse 2 e joga para dentro da raiz. Mas, professor, como que eu faço isso? É o seguinte, ó, lembra que aqui é raiz quadrada. Então, esse número, esse coeficiente que está fora da raiz, quando ele está multiplicando, ele passa para dentro da raiz, sendo elevado a este índice da raiz lá dentro como produto. Então, ó, dentro
dentro da raiz, ó, ficaria a raiz quadrada do mesmo jeito. Esse 2 passaria sendo elevado ao quadrado, como fator do 3. E aí, 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12. Então, aqui ó, vai ficar a raiz de 12, certo? Porque 2 ao quadrado é 4, vezes 3 deu 12. O resto continuaria da mesma forma. E agora sim, eu vou tirar uma raiz quadrada. Por quê? Porque eu quero achar o n. E aqui está n ao quadrado. O inverso do quadrado, raiz quadrada. Na verdade, mais ou menos, né? Mas a gente já cancelou esse negativo, porque a gente está falando de geometria. Então, é raiz quadrada de todo mundo. O correto era eu passar uma raiz grandona aqui e colocar todo mundo, tá, pessoal? Mas, colocar produtos, quocientes, é uma propriedade da raiz quadrada. Você vai achar lá na nossa aula de radicais, tá? E eu coloco essa propriedade para vocês. O que é? Multiplicações e divisões é a mesma coisa do que a raiz também separada de mesmo índice. Então, a gente coloca raiz quadrada de m quadrado vezes a raiz quadrada, ó, aqui estava a raiz de 12, e raiz de 12 dividido por raiz quadrada de 4. Ficando, corta aqui, ó, quadrado com raiz, tá aí. Raiz quadrada de raiz quadrada pode multiplicar os índices. Outra propriedade dos radicais. 2 vezes 2 dá 4. Então, raiz quarta de 12. E, por fim, aqui embaixo, raiz quadrada de 4 é 3. Matamos o nosso valor de m. Tá? O valor de n de navio é igual a m vezes raiz quarta de 12 dividido por 2. Isso está representado aqui na nossa alternativa, a letra D de bola. Em m vezes raiz quarta de 12 dividido por 2. Corretinho. Em Agora vamos para o nosso último exercício dessa saga aí, né? Eu lembrei, esse foi o quarto vídeo, dividido em 4 bloquinhos de 10. E vamos para o nosso último. Parece diferencial. Será que ele trouxe diferencial para a gente? Acho difícil. Vamos lá. Na obra intitulada Matemática, Mídias Digitais e Didática, os autores do capítulo 3 discutem parábolas, elipses e hipérboles, e apresentando um quadro de propriedades dessas seções cônicas, tendo a propriedade denominada foco e diretriz, assim representada. A distância do ponto P ao ponto F, dividida pela distância do ponto P pelo R, é igual a K. É uma constante, talvez? Vamos ver aqui o que ele fala. Vou até aumentar aqui. Sabendo que dmn, a distância de um ponto M até um ponto N, representa entre os elementos geométricos mn e P representa um ponto da curva C. Importante. P é um ponto da curva. O R representa a reta diretriz da curva C e F representa, ou melhor, e F não pertence a R, e sim representa o foco da curva. E K representa o número real. É verdade, sim. Gente, se nós soubermos isso daqui, seria até simples, tá? Mas o difícil é a gente ter isso, porque é uma coisa que a gente estuda no finalzinho do terceiro ano. E muitas vezes a maioria dos professores de matemática nem chegam nesse assunto, tá? Porque isso daí, às vezes é cobrado numa segunda fase de FUVEST, numa segunda fase de Unicamp, mas muito cobrado no ITA, tá? Então, a maioria dos professores acabam deixando de lado. E se você soubesse, literalmente, que K igual a 1 é uma parábola e K maior do que 1 é uma hipérbole, ou K menor do que 1, módulo de 1, na verdade, né? Então, eu vou colocar aqui de 0 a 1, é uma elipse, você matava o problema. Acabou. Era só identificar isso, ó. K igual a 1 é uma elipse? Não, é uma parábola. K igual a 1 é uma hipérbole? Não, K tem que ser maior do que 1. Para ser igual a 1, seria uma parábola. Se o K estiver entre 0 e 1, é uma hipérbole? Não, K entre 0 e 1 é uma elipse, para ser hipérbole é maior do que 1. K maior do que 1 é uma parábola? Errado. Para ser parábola, K igual a 1. K maior do que 1 é hipérbole. E 0 menor do que K maior do que 1, menor do que 1, então C é uma elipse. Correto. Alternativa, letra E de esperança. E aqui, pessoal, a gente poderia, né, estar desenhando todos os tipos, o porquê que ocorre isso, e assim por diante. Você tem a parábola, você vai ter uma reta aí diretriz, você vai ter o foco, vai ver que essa distância aqui
vai ser a mesma da diretriz, por isso que isso aqui dá 1. Aí você teria, né, no caso ali da hipérbole, por exemplo, você teria a hipérbole, você teria o foco e teria a reta diretriz. Você ia ver que essa distância vai dar maior do que 1, tá? Assim como se a gente fizesse a elipse, né? Temos a elipse. Deixa eu montar aqui para vocês. E aí você teria os focos, né? E, logicamente, a nossa reta diretriz. E aí você ia ver que essa distância ali seria menor. E se ela é menor, significa que ela é menor do que 1. Certo? Olha lá, ó, menor do que 1. Com a elipse. Isso daí já matava o nosso problema. Tá? Então, você poderia ir pelo desenho, se você tivesse uma noção de desenho, assim como você poderia ir por essa parte aqui. Certo? Então tá aí, se vocês quiserem estar participando comigo desse mega curso do Mérito, me chamem aí no WhatsApp ou já tem o link aqui na descrição para vocês já efetuarem a matrícula e já iniciarem os estudos, tá bom? Tá tudo lá bonitinho para vocês, separado, para que vocês consigam realmente esse mérito, bem? Então, muito obrigado, fico aí no aguardo de vocês e até a próxima.